Vivemos em um mundo que nos ensina a confiar cegamente no que vemos, tocamos e podemos medir. A lógica cartesiana domina. Só acredito se eu puder provar. No entanto, a Bíblia nos revela uma realidade que transcende completamente essa percepção limitada. Há um reino espiritual tão real, ou talvez até mais real do que o mundo físico que nos cerca, onde batalhas são travadas, destinos são moldados e revelações aguardam aqueles que têm olhos para ver. Mas como acessar essa dimensão oculta? Como desvendar os mistérios que estão bem à nossa frente, mas permanecem invisíveis aos olhos naturais? A boa notícia é que existe um caminho. Deus estabeleceu uma chave poderosa para abrir as portas desse reino invisível: o jejum. Não se trata de uma prática religiosa ultrapassada ou um sacrifício sem sentido, mas de um instrumento divino capaz de ajustar nossa sintonia espiritual, permitindo-nos captar a frequência do céu e receber visões claras do propósito de Deus. Se você anseia por uma clareza que o mundo não pode oferecer, por um discernimento que vai além da razão humana, e por uma conexão profunda com o sobrenatural, então este é o ponto de partida. É o seu próximo passo para desvendar os segredos da visão espiritual e experimentar o que Deus tem para revelar. O jejum, diferentemente do que muitos pensam, não é apenas abstinência de alimentos ou de algo que nos dá prazer. Ele é uma chave que abre dimensões trancadas, uma prática espiritual profunda que nos permite ir além do véu do natural. Quando jejuamos, estamos intencionalmente diminuindo o domínio da carne para que o espírito possa ser exaltado e se torne mais sensível. Os efeitos espirituais do jejum são notáveis. Ele afina nossos sentidos espirituais, tornando-nos incrivelmente mais sensíveis à voz de Deus, aos seus sussurros e às suas direções. É como remover o ruído de fundo que impede a clara recepção de uma mensagem. Ele remove as distrações da carne, todas aquelas preocupações e anseios terrenos que obscurecem nossa visão e nos impedem de enxergar com os olhos do Espírito. É nesse esvaziamento de nós mesmos que a primeira grande manifestação ocorre: o desbloqueio do dom de visões. A ampliação da percepção espiritual não é um mero acaso, mas uma consequência direta e sobrenatural da nossa consagração através do jejum. É um tempo em que nossa antena espiritual se ajusta, permitindo-nos captar a frequência do céu e receber revelações divinas, sejam elas através de sonhos, visões ou um profundo discernimento interior. O jejum nos prepara para ver o invisível, para perceber o que de outra forma permaneceria oculto à nossa compreensão humana. A história bíblica está repleta de testemunhos que comprovam o poder do jejum para desbloquear a visão espiritual. Moisés, por exemplo, subiu ao Monte Sinai e jejuou por 40 dias. E lá, em um encontro sem precedentes, ele viu a glória de Deus e recebeu as tábuas da lei. Daniel, outro gigante da fé, jejuou e teve visões que revelaram o destino de nações e os mistérios dos tempos. Em Daniel 10:2-3, lemos sobre seu jejum e em Daniel 10:7, ele é o único a ver a visão, enquanto seus companheiros não viram, mas sentiram grande temor. O apóstolo João, em profunda consagração na ilha de Patmos, recebeu a espetacular revelação do Apocalipse. O profeta Abacuque, em Abacuque 2:1, expressa sua expectativa: sobre a minha torre de vigia, me colocarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Essa postura de vigia e expectativa é inerente à busca por visão. Atos dos Apóstolos nos mostra o centurião Cornélio que, em jejum e oração, teve uma visão de um anjo que o direcionou a Pedro, abrindo a porta do Evangelho para os gentios. E o próprio Jesus Cristo afirmou em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O jejum é um dos caminhos poderosos para a purificação do coração. Através do jejum, nossa sintonia espiritual se ajusta,
permitindo-nos captar a frequência do céu e enxergar com os olhos de Deus. É fundamental entender que o inimigo conhece o poder do jejum. Ele sabe que um homem ou uma mulher que jejua é alguém que enxerga, e um indivíduo com visão espiritual é perigoso para o reino das trevas. É por isso que ele tenta nos manter distraídos e afastados dessa prática vital. Pense por um momento. Imagine quantas coisas poderiam ser reveladas a você, quantos problemas seriam evitados, quantas estratégias divinas para sua vida, família ou ministério seriam traçadas se sua visão espiritual estivesse plenamente ativada. O jejum, no entanto, exige um preço. Ele demanda renúncia. É um ato de dizer não à carne para dizer sim ao espírito. Mas a recompensa é dupla e vai muito além do que podemos conceber naturalmente. O jejum não apenas desbloqueia as visões, mas também nos capacita a interpretá-las, assim como José no Egito, que não só teve sonhos, mas discerniu seus significados, salvando uma nação. Essa prática refina nosso espírito, permitindo-nos distinguir as visões divinas de meras ilusões ou fantasias. As promessas de Isaías 58 se tornam reais. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem demora. Onde antes havia nebulosidade e incerteza, a clareza rompe como o amanhecer. Muitos clamam por respostas e por direção, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do jejum e da consagração. É através dessa entrega que as visões são geradas e a sabedoria do alto é derramada sobre nós. O jejum nos transporta para um lugar de intimidade e separação com Deus, elevando-nos a um nível de comunhão que a multidão não consegue alcançar. Não é à toa que Jesus Cristo iniciou seu ministério jejuando por 40 dias no deserto, como lemos em Mateus 4:2. Essa atitude não foi apenas um exemplo de consagração, mas demonstrou que o jejum fortalece e equipa o crente para vencer as batalhas espirituais que inevitavelmente virão. Um dos aspectos mais poderosos do jejum é a autoridade sobre as trevas que ele confere. Jesus mesmo nos ensinou em Mateus 17:21 que certos tipos de demônios só podem ser expulsos com oração e jejum. Se você tem enfrentado fortalezas espirituais, bloqueios ou ataques do inimigo, o jejum é uma arma potente que desmantela essas estruturas e liberta o caminho. Muitas vezes, dificuldades inesperadas durante o jejum não são um sinal de fraqueza, mas sim de que a prática está surtindo efeito no reino espiritual, incomodando o adversário. Além disso, o jejum nos ensina a depender completamente de Deus, esvaziando-nos de nossas próprias forças e autoconfiança. Lembra-se de Daniel, que perdeu as forças durante um jejum prolongado e foi fortalecido por um anjo. Essa dependência genuína nos torna não apenas visionários, mas também guerreiros eficazes, prontos para a ação e para cumprir o propósito divino em nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor, conforme a promessa de Isaías 40:31, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. O jejum é um dos caminhos para essa renovação e para o desenvolvimento de uma visão de águia. Assim como a águia plana nas alturas e enxerga com clareza o que está distante, o jejum nos permite ver do alto, com a perspectiva do céu. Uma vez que seus olhos espirituais são abertos para essa dimensão superior, você não voltará a ver o mundo da mesma maneira. Sua percepção será permanentemente transformada. É crucial entender que essa visão não é um privilégio para poucos profetas ou para uma elite espiritual. Deus deseja revelar-se a todo aquele que o busca com sinceridade e um coração disposto. Contudo, o grande problema da nossa geração é a distração. Com os olhos fixos nas telas e as mentes sobrecarregadas pelo ruído constante do mundo, poucos estão dispostos a buscar a Deus de forma intensa e focada. É por isso que o convite de Jeremias 33:3 é tão urgente. Clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim como os olhos se ajustam da escuridão para a luz, o jejum ajusta nossa visão espiritual. Lembre-se de Eliseu e seu servo em 2 Reis 6,17, onde o servo teve seus olhos abertos para ver o exército celestial que já estava ali. O jejum não apenas faz você enxergar, mas também o capacita a compreender e interpretar o que vê, como Daniel fez ao decifrar o sonho de Nabucodonosor. Ser um canal de revelação, como José, Pedro e João, é um impacto transformador de uma visão aguçada. Agora, a pergunta final que ecoa em seu espírito é: você está disposto a pagar o preço? Você está realmente disposto a se separar do ruído e das distrações do mundo para ouvir claramente a voz do céu? A profundidade das revelações, as direções divinas para cada área da sua vida, família, ministério, finanças e futuro, estão esperando por você, mas elas exigem um passo de fé e consagração. As promessas são claras. Aqueles que jejuam não apenas veem o que o mundo não consegue, mas enxergam com os olhos de Deus. Essa não é uma experiência passageira, mas uma transformação de perspectiva que o capacitará a viver com um discernimento sobrenatural. Você deixará de andar na incerteza para trilhar um caminho iluminado pela sabedoria divina. Não viva mais no escuro. É tempo de andar na luz que Deus tem para você, de enxergar com clareza os planos dele e os próximos passos para sua jornada. Se este vídeo tocou seu coração e você se sente chamado a aprofundar sua fé e a experimentar o poder da visão espiritual, demonstre seu apoio. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo transformador. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ter seus olhos espirituais abertos. Juntos, podemos buscar um nível mais profundo de relacionamento com Deus e manifestar o sobrenatural em nossas vidas.